Vou apresentar aqui, então, a técnica de interpolação com alguns exemplos para ilustrar como resolver, como obter o polínômio interpolador e como aplicar em uma tabela de pontos. Então, a forma de Lagrange é uma forma bastante prática para determinação do polínômio interpolador. Vamos considerar aqui x0, x1, xn, n mais 1 pontos distintos, isto é, não existem dois valores repetidos dentre os valores de x, e y e são os valores da função correspondentes. Essa função aqui pode representar uma temperatura calculada em determinado instante de tempo, que em algum experimento que a gente está estudando, a evolução de temperatura, pode ser a medição de temperatura de ebulição da água em uma altitude X, isso é um problema bastante importante também. Pode ser a concentração de um determinado poluente em instantes de tempo diferentes ou em localidades diferentes. Então, esse valor aqui geralmente representa o resultado de um valor calculado de uma função f, e essa função, em geral, vai depender da variável x, e esta função pode ser muitas vezes desconhecida, não tem uma fórmula matemática suficientemente simples que nos diga f de x é x ao quadrado mais x mais 1. Não, pode ser que seja uma função resultado de uma medição, com esses exemplos que eu citei, temperatura, altitude, concentração de um poluente, que são exemplos de resultados obtidos experimentalmente para os quais não existe uma fórmula suficientemente simples na qual se possa aplicar em todos os casos, em todas as situações. Então, esses pontos, uma vez determinados, eu vou ter uma tabela com n mais 1 pontos, porque o índice, na notação da técnica de interpolação, inicia em 0 e termina em n. Então, o polínômio interpolador de Lagrange tem a seguinte forma: Pn de x é y0 vezes Lz de x, mais y1 vezes L1 de x, mais etc. yn vezes Ln de x, onde o Lk de x é, no numerador, o produto da forma x menos x0, x menos x1, etc. x menos xk menos 1 vezes x menos x índice k mais 1, etc. até x menos xn. Então, no numerador, aparecem todos os fatores da forma x menos xi, onde o i é diferente de k. E no denominador é da forma xi menos x0, onde o i é igual ao k, e depois o xi menos x0, xk menos x1, xk menos xk menos 1, multiplica depois por xk menos xk mais 1 e multiplica finalmente por xk menos x0. Então, eu tenho produtos da forma xk menos xi, onde o xi é diferente do k no denominador. Então, eu tenho aqui k, n fatores sendo multiplicados no numerador e n fatores sendo multiplicados no denominador. Então, quando eu calcular este polínômio x, esse polínômio LK, no ponto x igual a xk, o resultado será igual a 1, porque vai ficar xk menos x0 aqui, vai cancelar com esse fator. Xk menos x1 vai cancelar com xk menos 1 que aparece no denominador, xk menos 1 vai cancelar com esse fator que aparece no denominador, e assim sucessivamente até o xk menos xn, que vai cancelar com o último fator. Então, quando eu calcular o polínômio LK no próprio ponto xk, o resultado será igual a 1. E quando eu calcular este polínômio LK em qualquer ponto diferente de xk, o resultado será igual a 0, porque algum dos fatores no numerador vai ser igual a 0. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela aqui com 2 pontos, x0 e x1, e o y0 e o y1 correspondentes. Então, x0 é 0,3, o y0 é 1,35. O x1 é 0,4, o y1 é 1,49, então pede para calcular a função f no ponto 0,35, que é um ponto intermediário, entre 0,3 e 0,4. Então, o L0 de x será x menos x1 dividido por x0 menos x1, ou seja, x menos 0,4 sobre 0,3 menos 0,4.
o polinômio L1 de x é x menos x0 dividido por x1 menos x0, ou seja, x menos 0,3 dividido por 0,4 menos 0,3. Então, o polinômio P1 calculado no ponto 0,35 será y0 vezes L0 calculado no 0,35 mais y1 vezes o L1 calculado no 0,35. Substituindo os valores, então, teremos 1,35 que multiplica 0,35 menos 0,4 dividido por 0,3 menos 0,4 mais 1,49 que multiplica 0,35 menos 0,3 dividido por 0,4 menos 0,3. Porque aqui neste cálculo, né, esse x que aparece aqui é substituído por 0,35. Fazendo esses cálculos aqui, vamos obter que a função calculada no ponto 0,35 é aproximadamente igual a 1,42. Uma vez que o polinômio interpolador ele fornece uma aproximação, né, do valor da função em algum ponto qualquer intermediário entre o x0 e o x1. No exemplo 2, pede para fazer o cálculo de um valor aproximado da função no ponto 1,7, usando todos os pontos abaixo, pelo método de Lagrange. Então, nós temos i variando de 0 até 2, né, 0, 1 e 2. Então, x0 é 1, y0 é 1,5708, que é o valor da f calculado no ponto x0 igual a 1. No ponto x1 igual a 2, o y1 é 1,5719, e no ponto x2 igual a 3, o y2 correspondente é 1,5739. Então, o L0 de x calculado no ponto x igual a 1,7 será 1,7 menos x1 vezes 1,7 menos x2, que dividido por x0 menos x1 vezes x0 menos x2. Substituindo os valores do x1, do x0 do x2 nas suas posições, teremos 1,7 menos 2, que multiplica 1,7 menos 3, dividido pelo produto 1 menos 2 vezes 1 menos 3. Calculando essas multiplicações aqui, dá 0,39 dividido por 2, ou seja, 0,195 é o valor do L0 no ponto 1,7. Calculando o L1 no ponto 1,7, resulta 1,7 menos x0 vezes 1,7 menos x2, dividido por x1 menos x0 vezes x1 menos x2. Ou seja, resulta que o polinômio L1 calculado no ponto 1,7 é igual a 1,7 menos 1 vezes 1,7 menos 3, dividido por 2 menos 1, que multiplica 2 menos 3. Resultado é menos 0,91 dividido por menos 1, ou seja, 0,91. E, finalmente, o polinômio L2 calculado no ponto 1,7 é igual a 1,7 menos x0 vezes 1,7 menos x1, dividido por x2 menos x0 vezes x2 menos x1. Substituindo os valores x0, x1 e x2, resulta 1,7 menos 1 vezes 1,7 menos 2, dividido por 3 menos 1 vezes 3 menos 2, que é igual a menos 0,21 dividido por 2, ou seja, menos 0,105. Então, a função calculada no ponto 1,7 é aproximadamente y0 vezes L0 de 1,7, mais y1 vezes L1 de 1,7, mais y2 de L2 vezes 1,7. Resulta 1,5708 vezes 0,195, mais 1,5719 vezes 0,91, mais 1,5739 vezes menos 0,105, que vai resultar na soma 0,306 mais 1,43042,9 menos 0,16,52595, que o resultado final é 1,5714,755. A conclusão é que a função f, calculada no ponto 1,7, é aproximadamente 1,5714,755. Então, com isso, a gente apresentou aqui uma revisão, né, da técnica da interpolação, que é bastante útil em problemas aplicados, né? Com isso, uma vez que não há qualquer pergunta, eu vou encerrar esta atividade